Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Mais uma vez juntos aí para nossa aulinha de matemática, frente de número 2, aulas 37 e 38. A aula 37 nós demos, foi toda a teoria, só lembrando direitinho. Fizemos aí determinante de ordem 1, 2, 3 e também já começamos a falar a resolução de determinante de ordem 4 ou mais, na verdade a regra de Laplace, né? Então hoje não vamos usar a regra de Laplace, mas nós mencionamos já na parte teórica. Então hoje nós vamos fazer os exercícios dessa aula, tá certo? É um assunto que se cai no vestibular, com certeza vocês vão acertar, tá? Não tenho dúvida disso. Então vamos para a primeira questão, pessoal, vamos para a primeira questão. Dá uma olhada lá, eu vou ler com vocês o exercício de número 1. Vamos lá. Diz o seguinte: uma empresa de informática... essa questão aqui, nossa, uma falha absurda. Falha absurda, vocês vão ver. Nós vamos fazer, depois a gente vai comentar um negócio super interessante. Uma empresa de informática constatou que o custo total, custo em função de X, em reais, para produzir seus equipamentos é dado pela função custo de função de X é igual determinante de A mais determinante de B, menos 10x mais 2. Então o custo é dado por essa expressão. Determinante de A mais determinante de B, menos 10x mais 2. É o custo, né? Pergunta do examinador: a quantidade de unidades que devem ser fabricadas para que o custo seja o mínimo possível. Questão super tradicional, super clássica, muito legal. Deixa eu só conferir aqui para não ter erro, né? Matriz A, x ao quadrado 2x menos 1 e 2, matriz A. Matriz B, 0, 2 menos x quadrado menos 1, 0 menos 1 e 0, 1x e 2x. Perfeito. Então as duas matrizes estão aí. Vamos calcular o determinante de A, determinante de B. Substituímos aqui, temos a função custo de x, aí é só achar quanto vale x para que o custo seja mínimo possível. Pessoal, então, o que nós vimos na aula passada, determinante de ordem 2, é só multiplicar, né? Então, determinante de A é igual, em cruz, ó, x quadrado vezes 2 dá mais 2x ao quadrado, ó, 2x ao quadrado, mantém o sinal, e 2x vezes menos 1, menos 2x, troca de sinal, mais 2x. Então aqui você mantém o sinal, e aqui você inverte o sinal. Eu não ponho mais e menos, porque dá a impressão que é sempre mais e sempre menos, não. Mantém o sinal, se der mais fica mais, se der menos fica menos. E inverte o sinal, se der menos fica mais, se der mais fica menos. Esse é o determinante de A. Determinante de B, também aprendemos a regra da borboleta, lá, ó. Põe uma diagonal, 0 vezes menos 1 vezes, então determinante de B, ó. Determinante de B, igual. 0, eu vou colocar todos, tá? 2 de cima e o de baixo. 2 de cima e o de baixo. 2 vezes 0 vezes 0, 0. E depois 2 de baixo e o de cima. 2 de baixo e o de cima. 0 vezes 0. Então aqui deu tudo 0. Ok? Agora invertendo o sinal. Põe um risco aqui, ó. Pá. Inverter o sinal vai ficar 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1 vezes menos x quadrado, mais x quadrado. E troca de sinal, menos x quadrado. 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Inverte o sinal, menos 1. Então inverte o sinal desse lado. Do lado de cá você mantém o sinal. Do lado de cá você inverte o sinal. Agora o mesmo esquema, ó, 2 de cima e o que está sozinho embaixo. 2 vezes 0 vezes 2, 0. Troca de sinal, menos 0. 2 de baixo e o que está sozinho em cima. 2 de baixo, sozinho em cima. Dá 0, troca de sinal, menos 0. Esse é o determinante de B. Pessoal, o custo em função de x vai ficar determinante de A, 2x quadrado mais 2x, mais determinante de B, menos x quadrado menos 1, menos 10x mais 2. Menos 10x mais 2. Ou seja, o custo será 2x quadrado com menos x quadrado, x quadrado. 2x com menos 10x, menos 8x. E, finalmente, menos 1
com 2 dá mais 1. Olha só, pessoal. Custo em função de x é esse. Ó. Então, o custo, você quer saber quanto vale x para que o custo seja mínimo. Então, só para indicar, você tem uma parábola. O custo mínimo é aqui, ó. Então, aqui você tem o x do vértice, que é para você, é o que ele está pedindo. Quanto deve valer, quer dizer, quanto você deve produzir para que você tenha o custo mínimo. Então, você tem que descobrir o x do vértice. E o custo mínimo seria o y do vértice, né? Então, ponto mínimo, custo mínimo, quanto vale o x para que você tenha o mínimo? É o mínimo da parábola boca para cima, né? Toda vez que ele fala em mínimo, tem que ser uma parábola boca para cima. Se ele falasse máximo, teria que ser uma parábola boca para baixo. Essa questão cai pra caramba, esse tipo de questão. Tá bom? O que era o x do vértice mesmo, pessoal? Não é menos b sobre 2a? Menos b menos o menos 8 dá 8. 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. O x do vértice é 4. Então, quanto que você deve produzir, né? Olha a pergunta do examinador. Pergunta do examinador. Na qual x é o número de equipamentos produzidos. A quantidade de unidades que devem ser fabricadas para que o custo seja mínimo. Então, número de equipamentos, 4. Então, quanto que você deve produzir para que você tenha custo mínimo? Então, você deve produzir 4 máquinas, né? 4 equipamentos, que seria a alternativa letra D de dado. Pessoal, o que eu falei que foi um erro grotesco? Cá entre nós aqui, essa questão com certeza deveria ser anulada. Pode pesquisar aí, se não for anulado, os alunos poderiam reclamar. Por que que teria que reclamar, pessoal? Por que teria que reclamar? Porque olha o que acontece quando você produz 4 máquinas. Vou colocar outra cor. Isso é só para vocês, moçada. Ó. Se x igual a 4, implica que o custo para 4 máquinas, 4 ao quadrado, 16. 8 vezes 4 negativo, menos 32. Mais 1. Pessoal, 16 menos 32 é menos 16, mais 1 menos 15. O que vocês acharam? Pessoal, se você produzir 4 máquinas, você vai ter um custo de menos 15 reais. Mas um custo é negativo? Como pode isso? Quer dizer, vão te pagar para você produzir. Não tem custo. É absurdo. Ou seja, o desenho daqui seria assim, ó. Olha que interessante, ó. Você teria o x do vértice, só por curiosidade, pessoal. Aqui está o x, aqui está o custo em função de x. Então, quando o x do vértice é 4, o y do vértice é menos 15. Parábola boca, quando o x é 0, vale 1. Você teria uma coisa assim, pessoal. Só para ilustrar. Olha como seria, moçada. Vê se dá para enxergar direitinho. Quando o x é 4, quando você produz 4 máquinas, o custo é menos 15 reais. Quer dizer, não dá, né? Você, na verdade, você teria que ter um custo, né? Vamos pegar, teria que ser esse trecho aqui, ó. E nem pode ser custo zero, né? Produzir 4 máquinas. Qual o custo? De R$0? Não existe isso. Então aqui teria que ser bola aberta, ó. Teria que tirar as raízes, né? Então, da raiz para cá, daí você tem custo, né? Entre a raiz e outra raiz, o custo é negativo. Então, tá fora. Custo negativo. Não tem como. Tá bom, pessoal? Dá uma olhadinha nesse exercício, por favor. Veja se vocês entenderam. Determinante de A, determinante de B, as operações, ver se está tudo certo. E vamos para o exercício 2. Vou apagar a louça, enquanto isso vocês tentem fazer exercício de número 2, pessoal. Tenta fazer exercício número 2 com bastante atenção, super legal. Vai lá. Pessoal, vamos lá então, vamos para o exercício de número 2. Olha só, também temos uma observação desse, não é erro agora não é erro não, mas uma observação.
é uma dica para quando vocês forem fazer teste. É uma dica super boa para que vocês aproveitem alguns detalhes nos vestibulares, né? Olha só, ele está falando assim, sejam as matrizes A, vamos conferir, pessoal, 3, 1, 2, x, 4 e 1, menos 1, 6 e y. Matriz A. Matriz B, 6y2, 1, 4, 3, 6y2, 1, 4, 3, x menos 1 e 1. Determinante de A, 63, está lá. Determinante de B, 49, respectivamente, está lá. Y igual a x mais 3. Se o y é x mais 3, quanto vale x mais y? Então, veja só, aqui vai uma dica super importante para vocês sempre tentarem aproveitar essas dicas para não ter muito trabalho. Em algumas questões vocês conseguem economizar tempo aí, pessoal. Olha só, primeiro vamos calcular o determinante de A. É claro que eu já sei o que aconteceu, eu vou fazer de conta que eu não sei o que aconteceu. Então eu vou fazer como que eu teria que fazer na prova. Determinante de A. Aquele jeitinho lá, hein? 3 vezes 4, 12 vezes y, 12y. 2 de cima e 1 de baixo. 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. 2 de baixo e 1 de cima. 6x vezes 2, 12x. Perdão, aqui é y, né? Perdão, pessoal. 12y mais 2 de cima e 1 de baixo, menos 1. 2 de baixo e 1 de cima, 12x. Agora tá certo. Muito bem, agora trocando de sinal. Pega a diagonal secundária, ó. Aqui você mantém e aqui você troca. Então, 2 vezes 4, 8, vezes menos 1, menos 8, troca de sinal, mais 8. 2 de cima e 1 de baixo. Opa, x vezes y, xy, troca de sinal, menos xy. Vezes 1. 2 de baixo e o que está sozinho em cima. 2 de baixo que está sozinho em cima. 6 vezes 3, 18, troca de sinal, menos 18. Esse determinante vale 63, pessoal. 63. Bom, vai ficar 12x mais 12y, certo? Menos xy, Aí aqui vai ficar menos 1 com menos 18, dá menos 19, certo? Menos 19. Olha só. Passa para lá, vai ficar 63, menos 1, tem um 8 aqui, ó. Menos 19, com 8 é menos 11. Menos 11. Passa para lá, mais 11. Olha lá, moçada. Então, mais 1, menos 1, mais 8, menos 18. Pode fazer assim, ó, 8 com menos 18, menos 10. Menos 10 com menos 1, menos 11. Passa para lá, mais 11. 63 com 11 dá 74. Então essa é a nossa primeira equação. Tá certo ou não? Olha, eu vou falar já para vocês e eu vou fazer. Como a gente, evidente, na hora da prova a gente não sabe o que acontece, o que é normal? O aluno vai lá e faz o de B. Aí você tem uma equação, uma segunda equação. Como ele já deu que y é igual a x mais 3, aí é mais fácil você usar essa daqui do que resolver um sistema que tenha x, y e xy, né? Então você vai usar y igual a x mais 3, você vai trocar o y por x mais 3. E vai descobrir o x e o y, né? E aí você teria que fazer a mesma coisa na outra equação e ver qual que satisfaz as duas ao mesmo tempo. Só que aconteceu o seguinte, é isso que eu falei para vocês, é uma dica super boa. Então a gente teria que fazer o B, não tem jeito. Só que a hora que a gente for resolver essa equação com essa, eu vou tirar 2 possíveis valores para x e 2 possíveis valores para y. O que acontece? Você não vai ter que usar outra equação. Por quê? Porque como a prova é teste, só tem uma resposta que satisfaz. Então só tem uma alternativa possível. Então não precisa nem se preocupar, entendeu? Então
Então, na verdade, como a gente tem uma prova teste, isso encurta o tamanho do exercício, né? Porque só tem uma possibilidade. É o que eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Vamos fazer só o roteiro normal. Você faria na prova o quê? 6 vezes 4, 24. 2 de cima e 1 de baixo, mais 3xy. 2 de baixo e 1 de cima dá menos 2. Essa é aquela que você mantém o sinal. Manter o sinal. Agora trocando o sinal. Trocando o sinal. 2 vezes 4, 8. 8x, troca o sinal menos 8x. 2 de baixo e 1 de cima. Menos 3 vezes 6, menos 18. Troca de sinal mais 18. E, finalmente, 2 de cima e 1 de baixo. Y vezes 1 vezes 1. Y vezes 1 vezes 1. Sempre assim, 2 de cima e 1 de baixo. 2 de baixo e 1 de cima. Então isso dá mais y, troca o sinal, menos y. Igual ao determinante que é 49. Então essa equação, pessoal, ela vai ficar o quê? Menos 8x. Menos 8x. Menos y. Menos y. Mais 3xy. Mais 3xy. Aí aqui vai ficar 24 com menos 2 dá 22. 22 com 18 dá 40. Passa para lá menos 40. Então vai ficar 49 menos 40 dá 9. Olha a segunda equação aqui. Então, o determinante de A deu isso, o determinante de B deu isso. E ele está falando se y for igual a x mais 3. Então, o que a gente faz? Vamos trocar o y por x mais 3. Então vai ficar, olha só que legal, 12x mais 12 que multiplica. No lugar do y eu coloco x mais 3. Menos x que multiplica. Então, no lugar do y, eu estou trocando por x mais 3. Então, menos x que multiplica x mais 3. Igual a 74. Ó. Então, vai dar uma equaçãozinha aí do segundo grau. Então, vai ficar 12x. Aqui, distributiva, mais 12x. Mais 36. Menos x quadrado. Certo? Menos 3x. Igual a 74. Pessoal, vou passar tudo para o lado de lá. Vai ficar x ao quadrado. Esse carinha foi para lá. Aí depois, 12x com menos 3x dá... Não, primeiro 12x mais 12x, 24x. 24x com menos 3x dá 21x. Passa para lá, menos 21x. Todos os x, né? E finalmente o 36. Pega o 36, passa para cá. Vai ficar tudo para o lado de lá, estou jogando tudo para o lado de lá, né? Então vai ficar 74 menos 36. 74 menos 36 vai dar 38. 38 positivo. Igual a zero. Olha lá. Então, o que a gente fez? Nós pegamos o y, trocamos por x mais 3, ó. Fizemos a continha devagarinho e deu uma equação no segundo grau. x2 menos 21x. Vou fazer por soma e produto, turma. A soma menos b sobre a, produto c sobre a. Dois números que somados dão 21 e multiplicados dão 38, 2 e 19. 2 mais 19, 21. 2 vezes 19, 38. Acabou.
que você teria que fazer, o comum? Você teria que resolver essa equação, ver a resposta e aquela que coincidir, matou, né? Mas, pessoal, olha o que acontece. Quando o x é 2, olha o y. Quando o x é 2. 2 mais 3, 5. O y é 5. E quando o x é 19, coloco 19 lá. 19 mais 3 dá 22, o y. Então, quando o x é 2, o y é 5. 2 mais 3. E quando o x é 19, 19 mais 3, 22. Como ele pede a soma de x mais y, pessoal, x mais y, a soma é 7, a soma aqui é 41. 11, 41. Tem alternativa 41? Então vamos ter essa alternativa. Então eu nem preciso me preocupar com a outra. Como a prova é teste, não tem soma 41, só pode ser soma 7. O que você pode fazer para praticar é resolver essa equação aqui, ó. Substituir no lugar do y o x mais 3 para ver as duas respostas também de novo. Mas não há necessidade. Então no vestibular, se você percebeu que você consegue responder sem ter muito trabalho, com segurança, evidente. Tá bom? Esse daí era o exercício 2, pessoal. Então, o 1 e o 2 eram os mais delicados, merecem esses comentários aí, são super pertinentes. E agora o 3 e o 4 são questões muito fáceis, pessoal. O 3 é muito tranquilo, é para você praticar a nossa teoria, né? E o 4 também super legalzinho, super bom. Aí não tem que usar um conceito de uma coisa que acho que vocês não aprenderam ainda, nesse ano, eu estou dizendo, né? Mas vale a pena, tá bom? Então, tentem lá fazer a número 3 enquanto eu apago a lousa. Vai lá, moçada. Pessoal, exercício de número 3, olha a questãozinha super tranquila. Caiu no vestibular o seguinte exercício. Considere a matriz A igual a J 3 por 3, matriz de ordem 3. Pela regra de Sarro, o determinante dessa matriz quer dizer, primeiro que é até engraçado ele falar pela regra de Sarro. Se a prova é teste, você faz pela regra que você quiser. Se você quisesse fazer pela regra de Laplace, você poderia fazer, né? Então, deixa eu ver se Laplace valeria a pena aqui. Não tem zero nenhum, realmente Laplace não seria bom. Então, regra de Sarros, ele até pediu para você, ele quer que você calcule o determinante. Então, pessoal, eu já coloquei os dois, que é muito tranquilinho esse exercício aqui, ó, né? Então, dá uma olhada lá. O que ele está falando? 2, 1, log de 8 na base 2. Pessoal, o de baixo elevado a quanto dá o de cima? 2 elevado a quanto dá 8? 2 elevado a 3. 1 menos 2 e 4, 1 menos 2 e 4, né? E depois 3, log de 4 na base 2. Olha lá, moçada. O de baixo elevado a quanto dá o de cima? 2 elevado a quanto dá 4? 2 ao quadrado dá 4. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é 3. O logaritmo de 4 na base 2 é 1. E o último elemento é 1. Se eu estou conferindo direitinho, 3, 1, 2. 2, 1. E o log de 8 na base 2. 1 menos 2. E o 4, 3. O log, né? Então, ele manda você calcular esse determinante. Bem tranquilinho a questão. Usando aquela regrinha nossa, pessoal, põe o risco lá. Na diagonal principal. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Né? Então, determinante de A igual menos 4. 2 de cima e 1 de baixo. 4 vezes 3, 12. 2 de baixo. O 2 de baixo é 1 vezes log aqui. É 1 vezes 2. E o que está sozinho em cima. Então, 2 de baixo. 1 vezes 2. Vezes 3. Dá 6. Tá lá. 1 vezes 2. 2 vezes 3, 6. Então, essa é a primeira diagonal. Agora, trocando o sinal. Vai pela diagonal. Então, mantém o sinal. Trocando de sinal, pessoal. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes 3, menos 18. Troca de sinal, mais 18. 2 de cima, 1 vezes 1, vezes o de baixo. Dá 1, troca de sinal, menos 1.
E 2 de baixo, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Troca sinal, menos 16. Olha lá. Aqui está o determinante pela regra de Sarros, o que quer no vestibular. Então vai ficar determinante de A é igual 12 com 6, 18. 18 mais 18 dá 36. 18 mais 18, 36. Os negativos, menos 4 com menos 16, menos 20, com menos 1, menos 21. Olha lá, 36 menos 21. 36 menos 21, 15. 15, pessoal, nada mais é que a alternativa C de cebola. Então, isso cai uma dessa no vestibular para vocês, super tranquilo. Fazer devagarinho para não errar no sinal, não errar nenhuma conta. Ele nem colocou logaritmos difíceis, né? Colocou logaritmos bem fáceis, tá ok? Muito bem, e para nós finalizarmos, pessoal, essa parte de determinantes de ordem 2, de ordem 3, aí ele colocou a seguinte questão. Essa questão é legalzinha, super interessante. Tinha que conhecer um pouquinho mais aqui, quer ver só? Ele fala assim, ó. Dada a matriz I, que é a identidade é aquela que a diagonal principal é 1 e o resto é 0. A matriz A, ele pôs a diagonal secundária é 1 e o resto é 0. Essa é a matriz A. Considere a equação polinomial da variável real x dada por determinante da matriz A menos xi. Olha como é que eu leio. Determinante da matriz A menos xi. Então tem que fazer a matriz A menos xi, dá uma matriz, aí você calcula o determinante dela. Olha que você calcula o determinante, vai dar uma equação. Ele quer o produto das raízes dessa equação. Quer dizer, o que facilitou a vida dos alunos? Ele ter pedido produto das raízes. Aí facilitou um monte. Bom, matriz x vezes i. É a letra x vezes a identidade. Multiplica todo mundo por x. Então é x, 0, 0, 0, x, 0, 0, 0, x. Então, matriz x vezes i multiplica todo mundo por x. Aí ele pede o quê? A matriz A, que é essa, menos essa. Essa menos essa. Então é 0 menos x, menos x. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. Segunda linha. 0 menos 0, 0. 1 menos x, 1 menos x. 0 menos 0, 0. Última linha. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 0 menos x, 0 menos 0, 0. 0 menos x, menos x. Então aqui é a matriz A menos xi, olha lá. Matriz A menos xi. Tá aqui. O que ele pediu? Isso daqui vai dar um polinômio. Olha, você calcula o determinante disso. Ele pede o produto das raízes desse polinômio. Por que eu falo para vocês que ele deixou a questão fácil? A hora que a gente vai calcular esse determinante, vai dar um polinômio de terceiro grau. Então tem uma técnica toda especial para a gente calcular o determinante de terceiro grau. Como ele pediu só o produto, é como some produto. De segundo grau também tem no terceiro grau. Então a resposta vai ficar imediata. Vai ficar fácil. Quer ver só, pessoal? Vamos lá. Usando a nossa técnica aqui, ó, mantendo o sinal. Põe lá, ó, manter o sinal. Menos x vezes 1 menos x. Menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Menos x vezes menos x, eu estou fazendo distributiva, tá? Menos x vezes menos x dá menos mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado vezes menos x ao cubo. Aí, ó. Entendeu? 2 de cima e 1 de baixo, 0. 2 de baixo e 1 de cima. Quando tem 0 é uma moleza, né? Aqui dá tudo 0. Mais 0, mais 0. Agora vamos no outro lado. Invertendo o sinal. Vou fazer distributiva, tá? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Troca o sinal, menos 1. Menos 1. 1 vezes menos x, menos x. Menos x vezes 1, menos x. Troca o sinal, mais x. Olha que legal, pessoal. 2 de cima e 1 de baixo. 0. Troca o sinal, menos 0. 2 de baixo e 1 de cima. 0. Troca o sinal, menos 0. Olha o determinante aqui. Olha o polinômio aí. Então, polinômio de x, já vou colocar assim, ó. Vai ficar menos x a terceira, mais x a segunda,
mais x menos 1. É um problema de terceiro grau. Aqui eu até vi que daria para você fatorar, né? Ele pede para você tirar as raízes, ser igual a zero. Agora que eu vi aqui, pessoal, se eu colocar o menos x quadrado em evidência, vai ficar x menos 1. Aí eu coloquei em evidência. Até seria fácil a fatoração, entendeu? Olha só, eu vou lembrar uma coisa de polinômios para vocês. Quem vale é importante. Quando você tem acima de segundo grau, o primeiro coeficiente você vai chamar de A0, o segundo coeficiente, que é 1 também, aqui é menos 1. Então A0 é menos 1, o A1 é 1, o terceiro é o A2, que é 1, e o último é o A3, que é menos 1. Então, quando você tem uma equação acima de 2, ao invés de chamar de A, B, C, como a gente faz segundo grau, menos B sobre A, C sobre A gente começa do A0 e vai andando. A0, A1, A2, A3. Não pode pular nenhum. Então, A0, A1, A2, A3. Tá? Se fosse quarto grau, A0, A1, A2, A3, A4. Quinto grau, A0, A1, entendeu? Vai sempre assim. Nós vamos ver isso aí com calma. A soma das raízes, só por curiosidade, ó. Quando você soma as raízes, no caso são 3 raízes. x1 mais x2 mais x3. É menos A1 sobre A0. Quando você multiplica de duas em duas, quando você faz uma coisa assim, ó, x1, x2, mais x1, x3, mais x2, x3, é A2 sobre A0. Isso eu vou ensinar depois uma regrinha para vocês guardarem isso, é super legalzinho. E depois o produto das raízes, que seria x1 vezes x2 vezes x3, é menos A3 sobre A0. Que é o que ele pediu o produto. Tá certo? Então o produto é menos A3 sobre A0. Menos A3 sobre A0. Então é menos A3 sobre A0. Então é menos o A3, que vale menos 1. Tá certo? Sobre o A0, que vale menos 1. Menos com o mesmo produto vai dar menos 1. Olha que legal. Então ele pediu só o produto. Aqui eu só estou enriquecendo a aula. Na verdade, nós vamos aprender a soma das raízes, produto de duas em duas. Eu vou te explicar depois também esses detalhes para vocês. Mas ele pediu só o produto. Isso é claro que no vestibular você vai estar sabendo. Produto das raízes é sempre o último dividido pelo primeiro, vai. Troca de sinal, se for terceiro grau, né? Se for terceiro grau. Então é menos A3 sobre A0, terceiro grau. Então o produto vale menos 1. O produto vale menos 1. Produto vale menos 1, pessoal. A alternativa seria letra E. Então, olha só, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Aqui é o jeito que você faria no vestibular, porque você vai dominando essa parte de polinômios e equações, eu tenho certeza absoluta disso, porque eu vou bater tanto nisso daqui, vocês não têm noção. Então, não tem como isso daqui você chegar na hora da prova, eu não sei. Todos vocês vão saber, porque eu dou uma regrinha muito legal e vocês vão guardar. São as relações de Girard, ok? Mas, vamos imaginar que fosse uma prova escrita e ele pedisse para você achar as raízes, né? Ou conjunto verdade, vai. Então, não é só achar o produto, é achar todas as raízes. Aí você poderia fatorar, ó. Você coloca o menos x quadrado em evidência nesse grupo aqui, ó. Vai sobrar quem? X menos 1. Ó, coloquei x quadrado em evidência, negativo. Aqui troca de sinal, troca de sinal. Confere, ó. Menos x quadrado vezes x, menos x ao cubo, menos x quadrado vezes menos 1, mais x quadrado. Como eu coloquei o menos em evidência, troquei sinais. Por que eu coloquei o menos em evidência? Para dar o segundo grupo, isso é agrupamento. Ó. O segundo grupo é x menos 1. Mais x menos 1, olha lá. Olha lá, pessoal. Então, fiz um agrupamento. Primeiro grupo, coloquei menos x quadrado em evidência.
Sobrou x menos 1. Segundo grupo, não tem nada para colocar em evidência, já está pronto, é x menos 1. Bota o x menos 1 em evidência. X menos 1, x menos 1. O que vai sobrar? Menos x quadrado mais 1. Olha lá. Olha que 10. Coloca o x menos 1 em evidência. O que vai sobrar? Menos x quadrado, que não tem nada, é 1 na frente. Então, menos x quadrado mais 1. Então, se você aplicar a distributiva novamente, volta na equação, né? Menos x ao cubo, mais x, menos x, mais x quadrado, menos 1, naquela equação. Quando que o produto de dois números dá zero? Quando um deles dá zero. X menos 1 igual a zero, portanto, x igual a 1. E menos x quadrado mais 1 igual a zero, passa para lá, fica x quadrado igual a 1, portanto, x igual a mais ou menos 1. Então, você teria esse conjunto de verdade. 1, 1 e menos 1. Entendeu? 1 e menos 1. Então, são três raízes. Você não precisa repetir 1. Se você colocar 1 e menos 1, está errado. Mas não há necessidade, porque são duas raízes iguais, né? Então, quais são as raízes? 1 e menos 1. Essas duas são raízes iguais. Então, se no vestibular ele colocasse assim, as raízes são 1 e menos 1, está errado. Essa é a raiz dupla, por exemplo. Ou ele poderia até colocar aqui, as raízes são 1 e menos 1. É mais difícil aparecer assim. O normal é aqui, não fala raiz dupla. 1 é raiz dupla, tá bom? Mas se eu quero escrever 1 e menos 1, quais são as três raízes? 1 e menos 1. Se a pergunta fosse assim. Se fosse uma prova teste, né? Se fosse escrita, você poderia colocar assim e falar 1 é raiz dupla. Para não dar nenhuma dúvida para o examinador, né? Como ele pediu o produto, 1 vezes 1, 1 vezes menos 1, menos 1, olha lá. O que a gente já sabia. Tá bom, pessoal? Bom, moçada, o que vocês têm que fazer? Alguns alunos têm mandado aí, muitos alunos mandado aí os exercícios, as tarefas, estão fazendo as listas, fazendo do livro. Pode mandar sempre, pessoal. O pessoal tem mandado qualquer horário, pode mandar qualquer horário mesmo. Às vezes eu não consigo responder porque eu não estou em casa, não está sem a lousa, né? Essa lousa nós colocamos aqui, montamos um auditório aqui, pessoal. Então, às vezes não está e às vezes eu quero escrever. E às vezes, pessoal, pelo amor de Deus, às vezes eu faço rápido. O exercício eu insisto bastante para ver se entenderam direitinho. Por favor, continuem fazendo as mesmas perguntas. O professor não entendi tal passagem. Fica à vontade. O importante é tirar as dúvidas, tá bom? Pessoal, mais um pouquinho nós vamos estar juntos. Agora, eu sei que eu não paro de falar isso, mas eu coloquei no meu Facebook 2 notícias ótimas. São notícias que falam, na Rússia, provavelmente a vacina em outubro vai começar a ser aplicada, quer dizer, poxa, outubro, já estamos aí. E Oxford, cujo Brasil tem uma parceria, já fez vários os testes, todos deram certinho, todos funcionando, então a gente deve ter uma vacina ou talvez um remédio aí para os próximos dias para a gente poder voltar tranquilamente para as aulas. Tá bom? Valeu, moçada, vamos lá com força total, temos mais tempo aí para estudar, porque deu uma prolongada aí, dá para caprichar pra caramba, a gente voltando, depois vamos criar um puta ambiente legal de estudos. O colégio está esperando vocês lá. Valeu, boa semana para todos. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar com determinantes ainda, são propriedades. É super legalzinho, é o mesmo assunto para a gente acertar. Valeu, moçada, um forte abraço aí.